Muitos vão se escorar na mística da competição. Ah, mas o Corinthians em Libertadores é isso aí mesmo. E vai ignorar todos os outros problemas que tem por aí. Outros vão se escorar em frase de para-choque de caminhão. Ah, mas pro Corinthians é sofrido. Se não for sofrido, não é Corinthians. E com isso, glamourizar e gourmetizar a mediocridade. Outros vão pontuar jogadores específicos. Ah, mas se não fosse o André Ramalho. Ah, mas se não fosse o Mateuzinho. Ou se não fosse o Breno Bidon. Aí vão se escorar e tentar mascarar também os problemas. Outros vão falar que foi à noite. Ah não, tem dias que não dá certo as coisas, tem dias que nada dá certo. Outros vão falar que é o momento, nem sempre o Corinthians consegue ir bem, né, cara? O momento acaba oscilando e como o futebol acaba sendo o momento, a gente precisa ter paciência porque cada jogo é um jogo. Outros vão pegar e se escorar na própria corintianice de ai, realmente a gente tem que estar lá presente e simplesmente acabou o jogo apoiar porque a vitória apareceu. Depois a gente vê o que faz. Mas a grande verdade, que é o que tudo isso aí falacioso acaba mascarando, é que o time do Corinthians é medíocre. E se fosse só o time, a gente poderia falar assim, pô, mas a gente tem ali nos bastidores uma comissão técnica interessante, uma comissão técnica pertinente, que é competente. Atrás da comissão técnica a gente tem um staff interessante, uma diretoria braba, um presidente realmente de pica grossa ali pra poder dar um salve pra nós, mas não é a realidade. Todo o sistema do Corinthians é uma porcaria. Aceite isso que você vai simplesmente tratar todas essas coisas que acontecem com mais naturalidade. O nosso presidente é um pedaço de bosta, o nosso diretor de futebol que não é diretor de futebol, que é executivo, que não é executivo e tal, que é o Fabinho Soldado, foi muito mal e você precisa aceitar isso. O nosso time é formado de maneira medíocre por conta disso, não dá pra se escorar apenas em dinheiro que não tinha, porque o dinheiro que não tinha foi gasto para não pagar os caras para formar um dos elencos mais caros da América do Sul. É essa que é a realidade. Por isso que a gente sofreu tanto num jogo que seria inadmissível aceitar um 3-0. Que dirá um 3-2 na Bacia das Almas, como se a gente estivesse jogando contra o Real Madrid. Tá começando agora o nosso pós-jogo, tenho muita coisa para falar, provavelmente vou esquecer de tantas outras que a gente tem para poder conversar aqui. É muito importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vou ter que dar aquele recado de sempre. Se você tem um ouvidinho sensível, se você faz parte do time de bater no peito porque é mais corintiano que Vamoré, nem fica aqui. Não tem porquê você ficar aqui, tá? Você vai só ouvir coisa que vai machucar seu ouvidinho de princesa, então não precisa estar aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Na base da confiança, eu vou tentar ser o mais transparente, o mais honesto, o mais franco com você aqui. E aí, se você chegar no final do vídeo e não gostar, às vezes eu tô um pouco nervoso também, tá? Estressado porque eu gravo isso aqui depois que acaba a partida, ainda tive que respirar bastante antes de começar a gravar. Aí chega no final do vídeo, você tira o like e deixa o dislike. Quem tem condição de fortalecer financeiramente tem sempre a opção da nossa chave Pix aqui embaixo, pix.papofiel@gmail.com, ou pelo Valeu, que é um coraçãozinho, mande aí também, que isso aí faz o canal continuar existindo. E no final do vídeo, no final desse vídeo, eu vou dar uma moral pra rapaziada que mandou Pix durante o jogo, né, que prometeu que cada gol do Corinthians mandava ali, né, e aí eu vou dar uma moral pra vocês no finalzinho aqui, como eu tinha prometido no nosso pré-jogo, tá? O Ramon Dias tem sido um dos problemas do Corinthians. Perceba que eu falei um dos problemas. E tem uma coisa que, de maneira, sabe, mal interpretada por aí, acaba isentando o Ramon Dias de um problema sério que ele tem. O Ramon Dias não conseguiu acertar o sistema defensivo do Corinthians. Sistema defensivo é completamente diferente de jogador específico. O sistema defensivo é diferente de zaga. O sistema defensivo começa lá do ataque, lá do Yuri Alberto dando o primeiro combate, com a compactação defensiva, o meio campo preenchido, para que o nosso primeiro volante, os nossos zagueiros e o nosso goleiro sofra menos e seja menos exigido e falhe menos por consequência. O Ramon Dias não acertou isso, joga da mesma forma independente do time que tá jogando contra como adversário e o time que tá em campo também, e fica um buraco no meio campo porque ele libera
de maneira acertada também o nosso meia de criação, Garro ou Coronado, quando o Coronado joga e tal, pra ele flutuar. Só que ele também libera os outros dois volantes. Cada um fica num canto do campo, num canto do estádio. Aí na hora que a gente perde a bola porque a gente não tem capacidade de ter uma posse de bola efetiva contra um time que é infinitamente inferior, a gente fica com um buraco no meio campo e por isso que a gente sofre muito defensivamente. Não é culpa especificamente do André Ramalho, especificamente do Tchoca, especificamente do Kaká, tá? Eles também têm a sua parcela de culpa, mas o sistema acaba comprometendo. Pra mim é um grave erro do Ramon Dias. Com o Universidade Central da Venezuela a gente já sofreu, com outros times no Campeonato Paulista a gente já sofreu. Os resultados que a gente tem até o momento da temporada não condizem com o nível de futebol apresentado. Tá muito, muito longe de ser um time competitivo. Deve sofrer quando pegar um time minimamente qualificado. E aí a gente olha pro nível de desempenho, a gente destaca isso aí como o principal fator ali negativo do Ramon Dias, sem contar as mexidas que não mudam porra nenhuma, os 6 por meia dúzia que a gente já tem já há algum tempo, certo? No primeiro momento que ele chegou, pegou um cenário de terra arrasada aqui, um caos, conseguiu ali fazer pelo menos o arroz com feijão mais ou menos, o time foi dando sorte também naquela reta final de 2024, mas tá deixando muito a desejar. Sou a favor da queda do Ramon Dias, dito tudo isso? Não, sou contra a queda do Ramon Dias neste momento, mas acho que é muito aquém do que uma camisa como a do Corinthians precise, e ele opta pra entrar na partida de hoje de uma maneira que eu já também não gostei. Você vai jogar contra o Universidade Central, né, o El Cabrão do Panamá, esse time aleatório que o Corinthians pega nessas fases da Libertadores e às vezes até eventualmente numa Sul-Americana, você não pode ir em casa com um time semi-amador, um time patético, um time bizarro como esse aí, e você pegar e falar assim, não, eu vou compactar toda a minha linha defensiva aqui e tal. Não, você tem que jogar o mais ofensivo possível, porque você não tem o direito de ficar com menos de 80% de posse de bola. O Boca Juniors foi eliminado com 80% de posse de bola com a Alianza Lima dentro da Bombonera. O Corinthians tem que se impor contra esses times pra poder passar o mínimo de confiança pra gente como torcedor e pra todo mundo que assiste o jogo, que tem condição de ser competitivo numa final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, numa semifinal contra o São Paulo, num Campeonato Brasileiro contra todos os times aí principais do Brasil, numa Copa do Brasil, numa reta final contra Atlético Mineiro, contra Flamengo, mas não é isso que passa. Pode melhorar? Claro que pode melhorar, é óbvio, sempre pode melhorar, beleza? Mas, neste momento, o Corinthians está apresentando algo que é vergonhoso, vexatório, foi por um milagre, por um detalhe que a gente passou por esse time bizarro da Venezuela. A gente não merecia, pelo nível de desempenho que a gente vem apresentando, classificar nas preliminares, na pré-Libertadores da segunda fase, que já tiraria a gente até de uma eventual Sul-Americana. Ser eliminado desse jogo seria uma tragédia para a temporada. O Corinthians precisa, quando você tem um time com 30 milhões de folha salarial, só o salário do Yuri Alberto e do Memphis paga um ano inteiro da folha salarial completa desse time da Venezuela, precisa conseguir se impor e ganhar com tranquilidade dos caras aqui. Senão, com toda essa dificuldade passada aí, o que a gente pode esperar de outras partidas, beleza? O Ramon Dias opta por jogar com o Martínez de primeiro volante, e aí joga com o Hugo Souza, que se não fosse o Hugo Souza, a gente estaria eliminado nesse momento. Mais uma vez, o Hugo Souza salvou o cu do Corinthians, salvou o cu da torcida. E enquanto a torcida estiver batendo palma, estiver achando fiel focona, né? Ai, realmente, ai, sou mais corintiano que o Ivan Moré e tal. Enquanto vocês estiverem sendo um bando de filha da puta assim, vocês vão só ajudar dirigente bunda mole, dirigente incompetente, dirigente fraco, jogador meia boca, jogador mascarado, jogador estrelinha, e não vão apontar pros reais problemas do Corinthians. Essa que é a grande realidade. Nesse momento, a gente podia estar conversando aqui de uma eliminação vergonhosa, muito mais vexatória do que pra Tolima, do que pra Guarani do Paraguai, do que pra Independente Del Valle. E aí o Ramon Dias entra com o Hugo Souza, que mais uma vez foi um pilar interessantíssimo, tá? O Hugo Souza vem realmente crescendo muito ali, tem tudo pra se tornar um dos grandes da história do Corinthians. Falhou sim no segundo gol da Universidade Central, logo depois de ter feito um milagre também. Eu não vou nem conseguir colocar o cu do Hugo Souza por conta dessa falha ali na hora da cobrança de escanteio, eu acho, do cruzamento, e aí ele sai meio que catando borboleta assim e não consegue encontrar a bola, mas salvou a gente em pelo menos 3 oportunidades que poderiam ter dado um destino muito pior pro Corinthians. Na lateral direita,
direita o Mateuzinho, e aí pergunto pra vocês que eu não sei de onde, desculpa, tá? Se você faz parte desse grupo de torcedor, assim, ó, eu não sei de onde você tira esse amor, esse carinho, essa esperança em jogadores como o Mateuzinho, como o Matheus Bidu, como o Hugo, como, sabe, Alex Santana, Charles, não sei de onde que você tira, sabe, a esperança de algo melhor dos caras. O Mateuzinho era terceiro reserva no Flamengo, a gente já falou sobre tudo isso aí, o Augusto Melo pediu dinheiro emprestado pra pagar uma bala pros caras, sabe, o Flamengo passou Monange no cu do Augusto Melo e do Rubão na época lá, e aí, Mateuzinho na lateral direita, pra mim, eu não consigo ver o Mateuzinho sendo importante num jogo contra o River Plate da vida, contra um Flamengo da vida, contra um Palmeiras da vida, num jogo de semifinal de Libertadores da vida, não dá nem pra cogitar essa possibilidade, fraquíssimo. Dupla de zaga hoje com André Ramalho e João Pedro Tchoca, já a gente fala especificamente sobre isso. Na lateral de esquerda, o Matheus Bidu, que voltou a ser titular agora porque existe uma premissa de que o Matheus Bidu entrega mais ofensivamente, o que é verdade, e o Hugo entrega mais defensivamente. Eu acho muito parecido que os dois entregam defensivamente, não acho os dois bons defensivamente, muito pelo contrário, acho os dois bem abaixo. O Hugo tem essa peste por não entregar nada ofensivamente. Pra mim, o Matheus Bidu acaba sendo titular hoje, fez um gol na partida importante. E, enfim, teve suas falhas aí, a gente vai pontuar não tão negativamente assim a respeito do Matheus Bidu. O Martínez é dodói da cabeça. Sabe o Raul Gustavo, zagueiro completamente maluco que bateu no bandeirinha quando tava aqui? O Martínez é o Raul Gustavo que habla, beleza? Porque ele é completamente dodói da cabeça. Ele deixou um maluco venezuelano de um time aleatório que vende, sabe, morango na feira, subir pra cabeça dele. E aí ele vai lá, toma um cartão amarelo completamente desproporcional. Nesse momento o cartão amarelo pesa mais ainda porque o Ranieri, que seria o reserva imediato dele aí tá machucado, e aí a gente não consegue. Imagina ter uma expulsão naquela reta final porque tá perdendo a cabeça pra um time meia boca como esse time da Venezuela. Na frente do Martínez como primeiro volante a gente teve o Carrijo pra mim teve bons e maus momentos na partida, e o Breno Bidon, que mais uma vez completamente apagado. Pergunto, será que a síndrome de Wesley quando foi pra seleção pegou o Bidon também? Porque fez 2 jogos depois que voltou da seleção e simplesmente não existiu, sabe? Sobe pra cabeça, você ir pra seleção sub-20 realmente deixa você num salto alto muito grande, porque potencial pra render o Bidon tem de sobra, mas mais uma partida que não conseguiu andar em campo. Garro também, né, embora tenha dado assistência, se eu não me engano, pro 3º gol, né, do time do Corinthians, que salvou a gente do Yuri Alberto, fez uma partida muito abaixo, errando muito, entregando gol toda hora, entregando contra-ataque toda hora pro time dos caras, descompactado completamente, assim, sabe, parecia que tava em outro... Quando estava bagunçado, beleza, eu não sei se é só culpa do Ramon Dias, tem que também colocar no rabo de todos esses jogadores aí, né? E na frente, o nosso popstar, a nossa estrela, o nosso feat com o MC Ariel, o nosso baladeiro, o nosso amigo do Neymar, o nosso mano da faixinha, o nosso artilheiro da Holanda, que não consegue fazer porra nenhuma, entendeu? Deu uma assistência, vou pontuar isso aí também, mas ele pegava de cada 4 bolas, perdia 3, tentava fazer uma movimentação, não conseguia, tava meio que fora da rotação do jogo e não conseguindo entender realmente como que as coisas estão acontecendo. Mais uma vez eu repito aqui no canal, pra quem tá chegando agora, que o Memphis, ele não tem o direito de ter uma partida nota 7. É nota 8 pra cima. O contrato do cara pode atingir 120 milhões de reais em 2 anos. Ele recebe 3 milhões e lá vai cacetada por mês. Entendeu? O cara tem no contrato, só falta o Corinthians abrir o cu pra esse cara entregou a 10, ele pode fazer rescisão unilateral. Primeira pressãozinha que tiver, que ele se sentir meio abalado aqui, ele vai cagar na cabeça de todo torcedor que tá pagando pau pra ele. Ele tem a obrigação de fazer partida quando ele jogar mal, nota 8. Hoje foi mais uma partida medíocre e abaixo do Memphis, e o Yuri Alberto conseguiu salvar a gente aí com 2 gols, fez uma partida muito interessante, assim, em nível de efetividade. Lógico que em alguns momentos ele e o Yuri Alberto mesmo tropeçando em cima da bola, mas não tem como a gente pegar pra criticar o Yuri Alberto num jogo que ele faz 2 gols, a gente ganha de 3-2 e classifica numa competição assim, certo? Vou dar as notas aqui. Não, só em resumo aqui rapidinho, o primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians, ele passa a impressão pra gente que seria diferente, né? Nos 2 primeiros minutos, 2 minutos e meio, o Yuri Alberto vai lá e abre o placar. Na minha cabeça já veio, o Corinthians vai fazer pelo menos a obrigação dele e ganhar de 5-6-0 aí, sem grandes percalços, né? O Fluminense tava jogando na primeira fase da Copa do Brasil aí, se eu não me engano, até a hora que eu tava vendo, tava 7-0, sei lá, 8-0 pro Fluminense. É assim que você tem que jogar com um time que é infinitamente pior.
né? E aí o Corinthians no primeiro tempo começa assim, toma um gol logo em seguida, numa descompactação completa da zaga, a zaga completamente perdida, o João Pedro Choca falhando, o Martínez falhando, o Bidu falhando, todo mundo falhando ali na linha de zaga. Aí o Corinthians depois acha mais um gol, já toma o gol de empate também da mesma forma, aí foi a falha do Hugo e tal. Vamos pras notas aqui, comenta aqui embaixo as suas notas, e lembrando que no finalzinho eu quero dar uma moral aí pro nosso mano Rafael Amorim, que é o Darth Vader alvinegro aqui do canal, né? Depois vocês comentam aí que eu tenho certeza que vocês vão estar aqui assistindo. E o do Lucas Marques também, né? Eles prometeram mandar um pix a cada gol do Corinthians. Eu até achei que a gente ia conseguir pagar a conta de internet. Aqui é 700 e lá vai cacetado de internet. Porque o Corinthians, na minha visão, ia fazer muitos gols, né? Mas acabou não sendo assim. Mas eles cumpriram o comprometido e fortaleceram. Depois eu dou uma moral pra eles aqui, certo? Vamos pras notas aqui. E aí eu quero pontuar algumas coisas. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Porque o Garro deu assistência no terceiro gol, o Memphis no segundo gol pro Bidu e o Carrilho no primeiro gol. Eu vou dar as notas e vou desconsiderar as assistências e depois considerar, para que vocês entendam como foi de fato a partida se a gente desconsiderar esse pequeno detalhe. Hugo Souza, melhor jogador da partida ao lado do Yuri Alberto, na minha opinião. Ambos não fizeram uma partida excelente, mas foram muito bem. O Hugo Souza efetivo no gol e o Yuri Alberto efetivo na frente. Tô dando nota 8 para o Hugo Souza, depois vocês vão ver que é nota 8 também pro Yuri Alberto. E ambos os melhores jogadores da partida. Você pode comentar aqui embaixo também, dos dois, qual que você prefere como melhor jogador da partida. Eu não aceito nenhum outro jogador. Ah, mas é a minha opinião. Eu vou discordar completamente, veementemente da sua opinião. Pra mim tem que ficar entre os dois aí, Yuri Alberto e Hugo Souza. E o resto pra mim foi tudo nivelado muito pra baixo. Mateuzinho, nota 3,5. Uma partida mediana pra baixo do Mateuzinho, né? Uma partida ruim do Mateuzinho. André Ramalho, nota 4,5. Teve uma bola que, nossa, me deu assim, quase que saiu o meu coração, sabe, pulverizou na hora. Que sobra lá no finalzinho pro maluco do atacante, o Ortiz, do Universidade Central. E se ele não tropeça na bola na frente do André Ramalho, ele ia dominar perfeito pra poder finalizar. Nossa, cara de gol desses times aleatórios aí, tá? Mas o André Ramalho fez uma partida mediana pra baixo também, nota 4,5. João Pedro Choca falha no primeiro gol, eu acho que ele erra na saída de bola, depois erra na compactação defensiva também, nota 3 pro João Pedro Choca. Matheus Bidu, nota 5, fez o gol e ele conseguiu esboçar alguns cruzamentos e tal, chegar na linha de fundo, também pecou defensivamente, sabe, ninguém fez uma partida, nota 5 é bem mediano aqui, mas ele fez o gol, nota 5. Martínez, nota 1,5, 1,5 apenas por ter participado do primeiro gol da partida, quando ele inverte de 3 dedos lá pro Carrilho, o Carrilho faz a jogada pro gol do Yuri Alberto, primeiro gol. O resto do Martínez foi muito mal, tomou um cartão amarelo juvenil, tava perdendo a cabeça, um dos piores da partida, ao lado de Breno Bidon, que também nota 1,5, completamente desconectado e fora da rotação de jogo. Breno Bidon, pra mim, eu encaixo na mesma caixa do Memphis, né? De não tá parecendo que tá na mesma rotação da partida. Breno Bidon, tá? Nota 1,5. Carrijo, nota 4,5. Deu uma assistência. Aí eu falei assim, ó. A assistência eu vou considerar além do 4,5, porque eu vou dar 1,5 ponto a mais pela assistência. Então daria uma nota 6 pro Carrijo com assistência. O jogo do Carrijo foi um jogo 4,5. Garro também deu uma assistência. Um jogo 3,5 que com assistência vai pra 5. Então a nota 5 pro Rodrigo Garro. O Memphis também, um jogo nota 2 com assistência vai pra 3,5, beleza? Então Carrijo nota 6, Garro nota 5 e o Memphis nota 3,5. E Yuri Alberto nota 8, como eu falei, é melhor da partida ao lado do Hugo Souza. Aí o pior da partida pra mim entra no segundo tempo. Thales Magno. Eu não sei nem o que falar do Thales Magno. Cara, ele errou tudo que tentou. É o cara que vai entrar num jogo que é importante pra gente poder classificar e vai errar drible, ele vai errar passe, ele vai errar finalização ele já finaliza muito mal e tal, e ele vai custar 100 milhões de reais, é isso? Ele vai custar na casa de 100 milhões de reais pra oferecer isso. Num reserva a gente vai pagar, um reserva, um cara do New York City vai ser 100 milhões de reais. Tá bom, cara, a gente tá dando em árvore dinheiro do Corinthians, né? Pra mim, o pior jogador da partida, então, Thales Magno, nota meio. Hugo Souza, nota 1. Hugo, lateral esquerdo, nota 1. Entrou e ele conseguiu entregar sabe, uma hora que a gente tava tentando mastigar a bola, porque a gente precisava muito segurar o placar contra o Real Madrid da Venezuela. Ele vai e entrega um contra-ataque pros caras, num pouquinho tempo que ficou em campo, nota 1. E o Alex Santana, nota 2, pouco vi em campo assim, tá bom? Então, assim, ó, muitos vão culpar muita coisa. Eu vi gente culpando a arbitragem, entendeu? Os caras falam, não, mas
mas esse árbitro é muito ruim. É sério que a gente vai... Não, de verdade, vamos ter o mínimo de hombridade, o mínimo de se dar ao respeito, o mínimo de brio e não reclamar da arbitragem no jogo contra o Universitado La Cucaracha. Não dá, realmente, não tem como a gente pensar no Vilmar Roldan como principal ou como responsável pra um resultado assim. E vi gente falando do gramado também, aí é o que eu mereço, né, cara? Os caras estão acostumados a jogar no, sabe, sei lá, como é que é o nome daqueles brejo, não é brejo, caranguejeiro lá, sei lá como é que é, mangue, mas estamos acostumados a jogar no mangue, e aí a gente, num gramado ali, o gramado tá muito cheio de bolinha e tal, pô. Bom, o Corinthians classificou na Bacia das Almas, vamos ver o que espera ali. A minha expectativa para Libertadores é muito baixa mesmo. Se o Corinthians não evoluir muito e rápido e trouxer peças que a gente precisa, vai ser um ano medíocre, como o time é, né? Não vejo o Corinthians brigando para rebaixar no Campeonato Brasileiro, mas vejo o Corinthians ali no meio da tabela nesse momento e olhe lá, tá bom? Comenta aí embaixo. Temos que dar uma moral aqui pra galera, pros caras que fortaleceram no Pix durante a partida, tá? Então, se vocês ficaram até aqui, meu mano Rafael Amorim e meu mano Lucas, tá? O Lucas falou que ia mandar 10 a cada gol do Corinthians, então ele mandou R$30 pra gente aqui. No primeiro, ele falou assim, ó, ele mandou a seguinte mensagem: Yuri, você não faz mais que a sua obrigação, faltam 4 gols, vai Corinthians. Não bateu os 4 gols aí. Depois, quando saiu o segundo gol, aí ele mandou, o Bidu quase deu o segundo gol pros caras, se não fosse o Hugo, meu Deus do céu, pra cima Coringão, é verdade. Como eu falei, Bidu defensivamente foi terrível. E o terceiro gol agora no finalzinho, ele também mandou mais 10 e falou, de novo, Yuri não faz mais que a sua obrigação, tomar um sufoco desse pra passar de um time. Aqui a gente não pode nem colocar muito nas costas do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tá lá na frente e a responsabilidade que ele tinha, que era fazer gols, ele acabou fazendo, né? 2 gols contra esse time aí, né? Não fez uma partida boa no geral o Yuri, mas fez o que é pago pra fazer, que é 2 gols ali. E também recebi o Pix do Rafael Amorim, né? Rafael Amorim mandou aqui 40, né? Aí ele falou, gol no final vale o dobro, porque ele tinha prometido 20, né, primeiro ano? E aí ele falou, o dinheiro deslizou da minha conta e caiu no Papo Fiel. Vai, Corinthians, um abraço aí pro Rafael Amorim também. Saiba que vocês fortalecem demais aqui mesmo. Teve uma galera que falou que ia mandar por superchat, né, por valeu, sei lá. Aí depois eu dou uma moral nos outros vídeos. Muito obrigado. Se não fossem essas contribuições financeiras aqui no canal, a gente não conseguiria estar aqui pra poder dar o papo como, sabe, com liberdade que a gente tem, porque a gente não tem patrocínio no canal. Então é isso que acaba nos mantendo, certo? Bom, passamos na Bacia das Almas. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.